Você tem que saber de gestão de pessoas, você tem que saber de atendimento ao cliente, você tem que entender de vendas, como que você vai vender. Empreender não é uma ciência exata. Eu acho que existem várias coisas que movimentam no meio do caminho para você se tornar empreendedor, viver empreendedor. Educação financeira é vida. Que realmente nós deveríamos ter esse tipo de educação financeira básica, ensino fundamental, ensino médio. Entenda que o caixa da empresa não é o seu bolso. Imagina a cena. O mês começou, você pagou imposto, fornecedor, funcionário e o caixa da sua empresa tá zerado. Você vende bem, mas o lucro não aparece. Isso parece familiar para você? Bom, hoje a gente vai destrinchar esse tema com Felipe Abelha, que é especialista em finanças e investimentos e é CFO da VHC. Hoje nós vamos entender por que essa dor é tão comum entre os empreendedores brasileiros e principalmente como virar esse jogo. Então bora para mais um VHCast, o podcast para quem vive o desafio de empreender. Mas antes, um aviso importante. Hoje o episódio está um pouquinho diferente. A gente tem um convidado aqui muito especial, que hoje ele está de co-host. Então, seja bem-vindo, Reginaldo, mais uma vez aqui no VHCast. E agora, vamos para o nosso convidado, Felipe Abelha. Seja muito bem-vindo aqui pela primeira vez no VHCast. Obrigado, pessoal. Obrigado pelo convite, pela oportunidade de estar aqui gravando. Boa, tô ansiosa aí para te fazer várias perguntas. Então, vamos começar. Quando a gente olha para dados, cerca de 90% dos pequenos negócios enfrentam dificuldades financeiras. E aí eu quero saber, na sua opinião, por que a gestão financeira é sempre o grande problema, o grande calcanhar de Aquiles dos pequenos empreendedores no Brasil? Bom, primeiro, então, novamente, aproveitar a oportunidade para agradecer, né, tá aqui. Bom, Keila, na verdade, esse é um dado até interessante. De fato, circula muito na internet mesmo informações sobre 90% das empresas fecham dentro de 5 anos e aí também circula-se muito as causas disso. É briga entre sócio, faltou dinheiro. Até algumas estatísticas um pouco mais recentes ali do próprio Sebrae, por exemplo, mostram que não é bem 90%. Segundo as últimas estatísticas, 20% das empresas fecham no primeiro ano e 60% fecham dentro de 5 anos. E a verdade é que, apesar de a gente circular aí, enfim, se vocês entrarem em quaisquer sites falando de as causas da mortalidade, des 60%. Cara, essa pesquisa do Sebrae é muito clássica, né? A gente vê ela citada em várias notícias. Exato, só que quando essas pesquisas geralmente tentam trazer motivos, explicações extraordinárias para uma situação que, no final das contas, é uma explicação muito simples. Falta o planejamento. Não existem 5, 10, 20 razões para qual o negócio está fechando. É um só. Faltou o planejamento. Essa eu diria que é o erro raiz ali que desencadeia todos os demais problemas, porque se você já começa sem planejamento bem executado antes de fazer, todas as outras coisas, faltou dinheiro. Faltar dinheiro, novamente, é uma consequência de você não ter planejamento adequado inicial. Boa. Você acha que esse faltou dinheiro, ele muitas vezes é sintoma e não a causa real da crise financeira de um negócio? Exatamente. É o que eu acabei de comentar. Acho que para você gerir uma empresa corretamente, todo empreendedor precisa dominar 4 pilares, vai. Você tem que saber de gestão de pessoas, você tem que saber de atendimento ao cliente, você tem que entender de vendas, como que você vai vender, e como que você vai fazer a gestão financeira do negócio. E eu sei que é difícil, porque são 4 verticais que muitas vezes, até mesmo quando a gente pensa em grandes corporações, elas estão totalmente separadas, né? O marketing, vendas estão num canto, o financeiro está em outro, aí no meio tem lá o RH, o time de pessoas, que não se envolve diretamente nem com o processo de vendas, nem com o processo financeiro. Poxa, se dentro de uma grande corporação, que teoricamente tem os recursos para tudo estar tão integrado, quando a gente olha para um micro, para um pequeno empreendedor, esse pequeno empreendedor tem que saber tudo isso. E o pior é que tem que entender o mínimo de cada um desses pontinhos para que você possa fazer o planejamento e a gestão adequada do teu negócio. Só que ainda, acho que se a gente olhar bem esses 4 pilares, né, de novo, gestão de pessoas, vendas, atendimento ao cliente e gestão financeira,
creio que dá para resumir muito bem em duas características ou duas habilidades essenciais, que é relacionamento interpessoal, saber lidar com as pessoas adequadamente, e também ter um controle de números bom, ou seja, uma matemática financeira adequada. Uma vez que você, eh, partindo desse princípio de ter um domínio dessas duas habilidades, essas duas características, o resto fica muito mais fácil para você fazer esse controle do teu negócio. E no final das contas, falta de dinheiro é sim uma consequência, um sintoma dessa falta de planejamento, de começar um negócio e não ter, no começo, ser otimista demais, não ter uma noção do que realmente te espera quando você começar a tocar realmente o dia a dia ali da tua operação. Então, claro que o lucro, no final das contas, ele é um fim em si, mas as finanças corporativas, elas não são um fim em si. O teu objetivo não é ter uma boa métrica, daí a gente poderia entrar aqui em N indicadores financeiros, como EBITDA. O teu objetivo não é ter um EBITDA bom. O teu objetivo é ter realmente um resultado que permita que você tenha uma qualidade de vida bem dentro do que das condições que você espera prover para si mesmo e para sua família. Então, as finanças corporativas, elas não são um fim, mas elas são um meio, são um sintoma justamente que te ajudam a controlar ali, estão muito ligadas ao planejamento. Acho que é como um atleta que está se preparando para um evento ali. Vou correr a minha primeira maratona. Aí você faz lá vários treinos e tem justamente, eu vou correr o quilômetro 1 em tantos minutos, e faz toda aquela gestão. Você, antes de você correr a sua primeira maratona, você não sabe se você vai conseguir completar a sua primeira maratona, mas você vai estabelecendo esses checkpoints, esses indicadores para dizer, tá, se eu estou conseguindo correr 20 quilômetros tranquilo, se eu consigo executar os treinos e o planejamento adequado, é bem provável que o resultado disso tudo vai me levar pro lugar que eu espero. Legal, Abelha. Eu acho que vamos sintetizar um pouco, acho que o papo que a gente está tendo hoje. Eu acho que o primeiro ponto, você que está começando a empreender agora, ou tem ideia de empreender no futuro, eu acho que o primeiro ponto, antes do planejamento, tem o conhecimento. Eu acho que os acessos que nós temos hoje, eles dão muito alicerce para a gente. Por exemplo, vou empreender, vou abrir uma loja de roupa, por exemplo. Você não simplesmente, eu tenho um dinheiro guardado, vou abrir essa loja do dia para a noite. Eu acho que o primeiro ponto, vamos iniciar um planejamento para isso. O que eu preciso estudar? Eu preciso entender do mercado, eu preciso entender qual as minhas formas de venda, por onde eu vou vender. Eu vou ter uma loja física, eu vou vender no marketplace, eu vou vender no e-commerce. Eu vou precisar de gente para ajudar eu a gerir esse negócio. Eu vou ter que construir o que nesse caminho, ou seja, um pré-planejamento para mim abrir o meu negócio, certo? Tendo esse planejamento, você vai ter que estudar muito sobre esse assunto para realmente esse dinheiro que você vai investir nesse negócio, no final do dia, acabe virando em nada e você não acabe prosperando. Aí a gente tem aquele empreendedor, isso eu estou pensando em empreender, aí a gente tem aquele estágio empreendedor que tá, opa, eu estou no início do negócio. Opa, eu não tenho planejamento, eu não tenho conhecimento, eu não sei vender. E agora, o que eu faço? Eu acho que vamos dar um passinho atrás, continua tocando o seu negócio, vamos começar a planejar. Primeiro ponto, vamos estudar um pouco mais sobre o mercado, vamos estudar sobre as métricas do mercado, vamos estudar sobre a expansão desse mercado, como pode ser feita, se é marketing digital, se é lojas físicas, ou como eu consigo aparecer melhor. E aquele empreendedor que já está há algum tempo no mercado, eu acho que vamos colocar os três contextos na mesma, um certo tempo, mas o crescimento está estagnado. Eu acho que também é hora de dar um passo para trás e replanejar tudo, porque se você já está há algum tempo no mercado, significa que você já teve um planejamento. Se você é igual a gente citou das pesquisas, de 5 anos, boa parte das empresas acabam não conseguindo prosperar ou acabam até fechando, a gente tem que ter aquele conceito assim, como é que eu não estou conseguindo evoluir? Ou seja, a cada dia o meu lucro está menor, eu não consigo evoluir o volume de vendas, qual o próximo estágio? Eu acho que tem que replanejar, realmente criar vielas dentro do negócio que consigo
gerar um pouco mais de ganhos em cima da operação, ou até, se você está trabalhando com produtos, talvez expandir o portfólio, trabalhando com serviço, ganhar eficiência operacional. Acho que a gente tem vários viés no meio do caminho. Isso falando um pouco mais de linguagem comum, mais dentro da estrutura operacional. Mas eu acho que o Abelha colocou realmente esse alicerce da construção de empreender. Empreender não é uma ciência exata. Eu acho que existem várias coisas que movimentam no meio do caminho para você se tornar empreendedor, viver empreendedor. E, no final do dia, uma coisa é certa: vai dar errado. E você vai ter que se reinventar e para realmente que o negócio dê certo. E eu acho que até um comentário que eu sempre falo, geralmente quando a gente está falando em empreender, eu acho que muitos empreendedores, o empreendedorismo aconteceu. Ele não se programou para empreender. O empreendedorismo aconteceu, de repente ele estava com o CNPJ, de repente ele contratou alguns colaboradores e a empresa dele aconteceu e está fluindo e está evoluindo. Só que, qual que é o seu plano de futuro? Como que você quer evoluir esse negócio? Manter ele sempre do jeito que está, igual a Abelha falou, acho que todo empreendedor tem uma ambição do quê? Pô, ter um melhor resultado financeiro, ter uma vida pessoal melhor. Então, como que a gente chega até lá? Então, acho que, só contextualizando um pouco o que a Abelha comentou, que acho que esse é um ponto bem importante, que assim, empreender, principalmente no Brasil, não é fácil. Mas ter um pouco de cautela, buscar um pouco de conhecimento, entender o básico dos 4 pilares, eu acho que é bem importante para realmente ter um negócio voar de maneira diferente ali na frente. Perfeito. Acho que como você pontuou, o conhecimento vem um pouquinho ali antes do planejamento. Eu queria ver de vocês, vocês têm dicas de onde o pequeno empreendedor pode buscar conhecimento? Se é fazendo um curso, se é conversando com outros empreendedores, se é frequentando evento do nicho dele? Eu acho que de tudo um pouquinho. Eu acho que a gente acabou de citar um nome que é o próprio Sebrae. O Sebrae tem muito material rico para empreendedores, principalmente que estão querendo empreender, já estão empreendendo, ou realmente que querem voar mais alto. Mas eu acho que esses pontos que tu colocou, eu iria em todos eles. Um pouquinho de cada um e todo dia estudando, evoluindo, não ficar parado. Isso que é um ponto bem importante. E hoje também utilizando um pouco a tecnologia a nosso favor, a gente tem as inteligências artificiais aí, seja ChatGPT, Gemini, Enclosure, Anthropic, o que seja, elas funcionam de certo modo como o teu próprio mentor, o teu professor particular ali. Então, quando você tenta começar a aprender sobre, seja finanças corporativas, gestão, administração como um todo, claro que você vai ser direcionado para um universo um pouco mais generalista. Se você for com um evento de franquias, um evento do Sebrae, por exemplo, vai ter de tudo um pouco lá, vai ter gente tanto do teu próprio segmento, quanto de segmentos totalmente diversos. À medida que você for conseguindo construir um relacionamento com empresas, com colegas do teu segmento, que você possa trocar, que não sejam concorrentes direto, mas com quem você realmente possa trocar figurinhas, claro que já vai ajudar para os desafios que são a tua realidade. Só que nisso, voltando para a inteligência artificial, uma ajuda que a gente tem hoje, que a gente não tinha 5, 10 anos atrás, porque realmente você hoje consegue consultar com esse especialista online e te trazer realmente informações bem específicas do teu próprio nicho ali. Então, eu tenho um salão de beleza, eu tenho um comércio varejista de bairro. Poxa, eu tô achando que o retorno que eu estou tendo não é tão bom. O que será que eu poderia fazer diferente? Será que as minhas margens estão adequadas? Será que a minha estratégia de precificação está adequada? Isso tudo existe esse consultor que entende do teu negócio ali. Então é uma boa forma também de buscar conhecimento. Perfeito. E ainda no assunto planejamento, aproveitar que a gente tá gravando esse episódio no final do ano, eu queria saber, Abelha, tem alguma época do ano que é melhor para fazer o planejamento anual ou planejamento ali de 2, 3 anos? Ou se tem algum momento do negócio assim que, cara, o negócio não vai crescer mais se o empreendedor não parar para estudar o negócio dele, entender o produto ou serviço que ele presta e aí montar o planejamento que seria ideal, como você pontuou ali no começo. Quando você já tem um processo rotineiro estabelecido, né, um processo que já roda com certa periodicidade, geralmente a gente faz um orçamento justamente mais no final do ano para contemplar o ano seguinte, né? Então agora, por exemplo, nós mesmos aqui já estamos olhando como que vai ser o ano de 2026
para VHCs. Agora, dentro até dos cenários que o Reginaldo trouxe, se você está começando ou se você já começou e se você nunca fez, não espere chegar o próximo final do ano para sentar e pensar o planejamento do seu negócio. O importante é você ter alguma coisa, de certo modo, sempre. Então, se você não tem, faça. Se você vai começar, antes de começar, independente de quando for começar, começo do ano, final do ano, só é importante realmente ter. Eu acho que bem importante, eu acho que, como o Abelha citou muito o escopo da vida pessoal dos empreendedores, eu acho que muitos têm metas pessoais. Eu acho que as companhias devem ter metas também. Hum, Vamos dar um exemplo. Imagine que você pegue o teu faturamento desse ano. Vamos fazer uma conta bem rápida. Eu quero crescer 15% no próximo ano. Planilha de Excel simples, pego o realizado desse ano, projeto o próximo ano. E aquela história, o que eu preciso fazer para crescer, um exemplo, os 15%? Eu acho que conta básica, a gente nem precisa fazer um negócio muito amplo, muito complexo. Beleza, esse ano imagine que eu estou faturando 100 mil reais por mês. No próximo ano eu quero faturar 115 mil reais por mês. Como fazer isso? Então, eu acho que é a hora daquele fazer aquela DR, chamar os sócios, chamar os colaboradores e fazer assim, galera, a gente precisa crescer. Como crescer? Eu acho que esse é o momento certo do ano para fazer aquela retrospectiva. O que deu muito certo esse ano, o que deu muito errado e o que a gente pode evoluir no próximo ano. Eu acho que os erros e acertos no meio do caminho é altamente válido. E comece pequeno, comece o básico e a hora que você vai começando a aprender isso, eu tenho certeza que todos os meses você vai ter lá o que você orçou, que estava no teu planejamento, minha meta e quanto eu realizei. E a hora que você começar a ver todos os meses que, pô, eu tô conseguindo chegar nas minhas metas, cara, é estímulo para você realmente conseguir alcançar resultados ainda maiores. Eu acho que isso é bem positivo. E claro, e adapte também para a realidade do seu negócio. Sim, com certeza. Para nós, por exemplo, final do ano, novembro, especialmente dezembro, é uma época boa para parar e refletir. Agora, o negócio que novembro e dezembro são os meses mais fortes ali de vendas, por exemplo, no Natal, você não vai parar o teu time em dezembro para estar discutindo o planejamento. Tu aproveita fevereiro ali, depois do carnaval. Boa, perfeito. E acho que pensando, sei lá, na nossa vida pessoal, acho que todo mundo para nessa época do final do ano, faz as suas metas, mas não é todo mundo que realiza. Às vezes, sei lá, tem gente que pega no final do ano pra ver a listinha que fez e nem lembrava o que tinha desejado. A velha lista de o que fazer, o que eu vou fazer diferente no ano seguinte, é aquela história. Primeiro, perder peso, segundo, alguma coisa a mais. Ler 30 livros. E em novembro, será que dá tempo? E na vida do empreendedor, como é que ele faz para ele não deixar essas metas, esse planejamento esquecido? Tem, tipo, algum ritual? Aqui na VH, qual que é a frequência que vocês olham para o planejamento para não deixar ele de lado e realmente fazer esse planejamento acontecer na prática? A gente já é um modo meio maníaco, assim, né? A gente olha isso todos os dias, sempre acompanhando todas as métricas, tudo. Mas eu acho que para o empreendedor, uma dica de ouro, assim, ah, reserve na sua agenda lá 1 hora por semana, pelo menos, para você ver onde você está, como você está, realmente organizar a sua bagunça. Eu acho que, assim, empreendedor a gente brinca que é que nem polvo, ele está fazendo um monte de coisa ao mesmo tempo. Mas talvez esse 1 horinha, talvez não precisa ser no horário comercial. Pô, vou reservar toda quinta-feira, das 18 às 19, o que eu vou fazer? Eu vou focar, vou dar uma analisada como é que tá o financeiro, como é que tá o meu fluxo de caixa, pô, quanto dinheiro tem na conta, pô, qual que é o planejamento dos pagamentos das próximas semanas, ó, como é que tá meu estoque, pega um posicionamento com os colaboradores e assim por diante. Eu acho que assim, tornando esse ritual, começando semanalmente, eu acho que o empreendedor já vai começar a ter uma visibilidade um pouco diferente do próprio negócio dele. Bom, aproveitar que você entrou nesse assunto aí de revisão semanal, do planejamento, da gestão, e quero entrar num assunto que, pelo menos nos canais da VHSIS, no nosso blog, no nosso YouTube, a gente tem um histórico muito grande de dúvidas sobre esse assunto, que é fluxo de caixa. E tem muito empreendedor que acha que o fluxo de caixa é só saber ali o que entrou, o que saiu, ver se tá tudo ok, se tá batendo com o registrado e o que realmente caiu de dinheiro para ele. Mas, Abelha, o que realmente significa o fluxo de caixa da empresa? De forma bem clara e simples, Abelha, porque assim, o nome fluxo de caixa, ele parece ser um nome complexo. O fluxo de caixa, na verdade, tem duas visões importantes que ele vai te trazer: o passado e o planejamento do futuro. O passado, obviamente, olhar isso, o que entrou, o que saiu e quanto que está sobrando de fato para eu colocar no meu bolso. E claro, isso
funciona e é extremamente essencial para o funcionamento de qualquer negócio. Mas olhar para o futuro também é muito importante para você não ser pego ali de surpresa, né? Não ser pego de calça curta. Ah, especialmente agora chegando, por exemplo, no final do ano, a gente sempre vai enfrentar saídas extraordinárias ali, 13º, pagamento de impostos, até contabilidade, que tem 13º também. Se você não se planejar adequadamente para esses momentos, aí você corre realmente esse grande risco de acabar não tendo o dinheiro que você precisa para cobrir aquela despesa extraordinária, e aí que você cai no looping, no problema, no risco do empréstimo, né? Já falando um pouco de empréstimo, acho que nem todo empréstimo é ruim, nem todo empréstimo é um vilão, mas o empréstimo não é um vilão quando ele te ajuda a ter um retorno bom. Se o empréstimo ele é feito para você cobrir algo cotidiano, rotineiro, que por alguma infelicidade, ou justamente, estamos falando muito aqui de falta de planejamento, você acabou não tendo dinheiro para cobrir aquilo lá, você está fazendo o famoso cobertor curto, você está puxando de um lugar para cobrir o outro. Então, o fluxo de caixa adequado, estruturado adequadamente, ele serve para que você justamente possa enxergar algum tempo no futuro, que seja algumas semanas ou alguns meses no futuro ali, e você ter essa previsão. Poxa, em tal data, se eu tiver que pagar os meus funcionários, eu vou ter que pagar o 13º, vai sair tanto, vai sair 10 mil e eu tenho 8 mil aqui no caixa da empresa. Então, o que eu vou fazer? Como é que eu vou fazer para realmente não ou tentar aumentar um pouco esse caixa antes, ou já tentar ver uma condição especial para que você não, no dia ali, esteja faltando 2 mil e você seja obrigado a pegar um empréstimo de qualquer jeito, com qualquer taxa. Cheque especial, geralmente os empreendedores olham aquele valor todos os meses, o dia que aperta, ele vai lá e pega o cheque especial. O custo em si desse cheque especial é absurdo, os valores, a taxa de juros aí efetiva. Boa. Se você pudesse fazer assim, sei lá, um checklist de como o empreendedor na prática ele pode transformar o fluxo de caixa numa ferramenta para ajudar ali ele a decidir e sair só da caixinha do é uma tarefa contábil que eu tenho que fazer todos os dias. Na mesma frequência com que você olha o que aconteceu, eu olharia os próximos dias ali, tentar estruturar realmente com base seja no teu histórico de vendas, se você ainda não tem muito bem uma visão de recebíveis do futuro, de cartão de crédito, de boleto, por exemplo, pega mais ou menos o histórico de vendas que você realizou ali, projeta mais ou menos, pode ser até por semana dentro do mês, vai depender muito também da natureza do seu negócio, se ele é um negócio que tem uma sazonalidade maior ou menor, mas tenta entender um pouco esse comportamento das vendas, do, de quando que o cliente volta, de quando que o cliente vem, e aí com isso projetar o que você vai vender no futuro, para daí ter uma noção melhor do que vai entrar, do que sair. E isso é uma atividade difícil. O Reginaldo comentou uma vez por semana, use essa uma vez por semana para fazer isso. Isso também. Aqui a gente faz, não só diariamente, acho que 2 vezes por dia a gente está olhando o nosso fluxo de caixa. Legal, acho que tem um ponto bem importante, igual a gente está falando muito de começar a ver o presente, é aquela história, passado, presente e futuro. Cara, eu acho que o empreendedor que ele usa o VHSIS realmente na íntegra, ele consegue ter essa visão. Porque você consegue ter uma visão das suas vendas dos últimos meses, você consegue ter visão de venda por semana, venda por dia, você consegue ver qual que é a tua programação de pagamentos que você tem, você consegue ver a programação de pagamentos futuros das despesas recorrentes também. Eu acho que assim, o empreendedor que realmente ele usa na íntegra, ele consegue ter uma visão um pouco diferente. E também o VHSIS, aonde esse empreendedor estiver, ele tem o VHSIS no bolso, ele pode estar o tempo todo vendo o aplicativo ali e conseguindo entender realmente quais são os números, como que tá a velha história, passado, presente e futuro, para realmente ter uma programação e um controle da maneira correta. E também, eu acho que a gente falou de vendas, eu acho que
cada negócio tem seu processo, mas toda empresa tem um processo que é chamado vendas. E eu acho que assim, a partir do momento que aperta a questão do fluxo de caixa, é incentivo de vendas, é estratégia de venda diferente, talvez investimento, tá, Regina, mas não tá apertado o fluxo de caixa, eu vou ter que investir mais em vendas? Sim, porque talvez o investimento que você faça lá, talvez num anúncio, alguma coisa assim, você pode trazer um retorno bem maior, dependendo do escopo do trabalho que você tem. Então, assim, não precisa entrar em modo desespero. Eu acho que é o seguinte, toda empresa que vende, ela não tem problema. Toda empresa que não vende, ela tem problema. Porque realmente, se você criar campanhas de incentivos, tanto com os vendedores, campanhas de incentivos de marketing, campanhas de incentivos de redes sociais e assim por diante, com certeza o mínimo retorno tu vai ter. Então esse é um ponto bem importante que todo empreendedor tem que ficar atento a isso, não entrar no modo desespero, e sim, eu acho que dar um passo para trás, planejar novamente, pô, é o final do mês, talvez falte os R$ 2.000, igual a Beli comentou. Pô, será que eu não consigo vender mais? Imagina, sou prestador de serviço, eu consigo prestar mais serviços? Ou, por exemplo, pô, eu tô com estoque parado, será que eu não consigo pegar os produtos que têm uma margem um pouco maior e reduzir essa margem para realmente eu ter esse fluxo de caixa? Porque basicamente eu tenho o produto, eu já paguei por ele. Se eu vender ele talvez com uma margem menor, eu vou ganhar um pouco menos, mas eu talvez não precise usar lá seus 15% de cheque especial nos dias que eu vou usar e consigo realmente equilibrar a máquina no meio do caminho. E olhando um pouco o outro lado da moeda, que talvez não seja tão glamouroso, que é realmente a contenção de custos, né, em estratégia de vender mais, ah, pensando em planejamento também, quando a gente fala de contenção de custos, planejar uma contenção de custo não significa não vou pagar essa fatura aqui e bem dizer porque eu quero. Atrasar o pagamento de alguma fatura pode até ser uma estratégia válida, atrasar um fornecedor. Claro, idealmente algo negociado ali. Talvez não precise nem atrasar, Bilha. Talvez você ligar para o fornecedor e falar assim, cara, você consegue mais 10 dias para mim? Pô, deu um apertado no fluxo de caixa e eu tenho certeza que às vezes o fornecedor do outro lado, não, 10 dias eu consigo estourar, sem problemas. Você não tem ônus com isso, né, entendeu? É realmente interessante você ter essa noção de quais são os fornecedores que de repente teriam maior flexibilidade contigo, são mais seu parceiro de negócio, quais são os fornecedores que, poxa, pode até ser que eu não tenha tanta abertura com ele para conversar, mas se eu atrasar os juros, uma multa de um pagamento ali, não é tão expressivo. E os outros fornecedores ali que, poxa, se eu atrasar, ou a multa é muito alta, ou a suspensão do serviço, a consequência em si do não pagamento é muito grande. E realmente isso faz parte também de um planejamento adequado, você saber o grau de relevância e o grau de abertura que você tem com cada um dos seus fornecedores para prazo médio de pagamento. Perfeito. Só voltando um pouquinho numa coisa que o Reginaldo falou, de olhar o relatório no sistema, acho que isso é incrível até da gente destacar mais, que o relatório tá lá. É só você entrar no sistema e realmente parar para analisar, reservar ali um tempinho na agenda para você pensar e bolar estratégia. Então, quando a gente fala para o empreendedor olhar semanalmente o fluxo de caixa ou até diariamente, a gente não está falando de parar, preencher uma planilha, ficar fazendo relatório ali na mão. É realmente parar e dedicar o tempo dele para ter um olhar mais estratégico, né? Com certeza. E também é aquela história. A gente tem empreendedores e empreendedores. Tem empreendedor, igual eu falei, é eu empresa. O eu empresa é complexo, a gente sabe, pô, às vezes ele tem que repor estoque, ele tem que fazer a venda, ele tem que atender o cliente, ele tem que falar com o contador, ele tem que ele tem que conversar com o fornecedor, ele tem que fazer quase todo o processo. Mas igual eu falei, talvez aquela esticadinha no final do dia, das 18 às 19, dá uma olhadinha nos relatórios, vê como é que tá as coisas. Eu acho que, cara, não vai doer uma vez por semana você dar essa esticada, você analisar. E eu acho que, como tu comentou, eu acho que faça um checklist. O que eu devo olhar? Ó, eu preciso uma vez por semana olhar lá meu fluxo de caixa, olhar como é que tá a questão do meu estoque, ver como é que tá o volume de vendas e assim por diante. Eu acho que ter esse ritual semanal faz com que o empreendedor ele comece a se organizar melhor. E eu tenho certeza que esse checklist vai começar com 3, 4 itens, daqui 2, 3 meses ele está com vários itens que ele vai olhar semanalmente. Para quê? Para garantir que o negócio dele não vai ter a gente não vai ter uma falha no meio do caminho, ou seja, talvez o fluxo de caixa quebrado, ou, por exemplo, um produto faltante em estoque, ou talvez
até mesmo o processo de vendas. Imagine o seguinte, pô, por que na semana anterior a gente vendeu 5.000 e nessa semana a gente vendeu só 2.000? Pô, tem alguma coisa errada? Será que faltou estoque? Será que os clientes não estão vindo aqui? Por que os clientes não estão vindo? Será que as campanhas de rede social pararam? Exatamente o que eu preciso fazer para conseguir chegar até lá? Eu acho que é um ponto bem importante e é uma dica de ouro para os empreendedores, realmente esse ponto. Tenha esse ritual semanal que você realmente consiga fazer um 360 em cima do seu negócio. Boa, perfeito. E não é nem assim uma firula a mais, é algo que realmente vai mudar a rotina do empreendedor, porque quando ele para para pensar ali o que que é mais importante ele mexer, isso vai mexer em todas as tarefas dele, da equipe dele na próxima semana. Tá trazendo um pouquinho da minha vivência no marketing, sei lá, no marketing. Toda empresa, na verdade, a gente tem esses rituais que, na hora ali do planejamento, da revisão, tudo isso muda como vai ser a rotina, tudo que a gente vai fazer na próxima semana, no próximo mês. E aí, trazendo de novo aquela clássica pesquisa das principais causas da mortalidade das pequenas empresas, tem um motivo que aparece muito, que eu acho que até vocês já sabem o que é, empreendedor misturou conta pessoal com a conta da empresa. Isso realmente é um problema, Abelha? Posso começar com essa, Bê? Pode. Eu acho que assim, eu já comecei como empreendedor, faz parte do jogo. Eu acho que quando você começa, realmente você vai fazer isso aí. Mas chega um momento que você tem que falar assim, cara, tá na hora de organizar a bagunça. Que eu acho que assim, a velha história que igual eu brinco com muito empreendedor, fala assim, cara, chega a véspera de feriado, empreendedor chega lá, ele passa a mão no caixa, bora descansar. O problema é a hora que ele volta. Eu acho que é aí que começa a morar o perigo. E também, cara, a gente conhece vários clientes, a gente tem contato com vários empreendedores, e a coisa mais comum que você vê no contas a pagar é colégio de filho, é o carro. Eu acho que se a gente conseguisse fazer uma extração de dados no sistema, eu acho que assim, o volume de empresas que tem lá colégio particular, ou, por exemplo, educação, ou qualquer outra coisa relacionada, financiamento de veículo pessoal, Mas não tá bela na hora de declarar? Eu morro de medo disso. com certeza. Agora vem a parte técnica. Então eu queria fazer a brincadeira com o empreendedor, que é a realidade de uma brasileira, no ICRU brasileira, e eu acho que a Abelha contextualizando um pouco mais vai ficar bem interessante esse tema. A gente sabe que na prática mesmo é muito difícil você conseguir já começar já fazendo essa separação, e especialmente dependendo da natureza do seu negócio, especialmente quando a gente olha, por exemplo, serviço. Muitas vezes o serviço é a empresa de um homem só, você é o serviço, né? Seja você começando o seu consultório de psicologia, clínica de psicologia, serviço de encanamento ou qualquer coisa que seja, ah, é complicado mesmo fazer essa separação. Só que, no final das contas, não só para fins fiscais, essa separação, né? A gente poderia aqui falar fins da Receita Federal, fins pro seu próprio negócio ser visto futuramente como algo mais profissional, mas eu acho que, sobretudo, e antes de mais nada, eh, e amarrando um pouco com o tema do planejamento que a gente estava tanto batendo aqui, eh, quando você quando você vai pensar o seu negócio e, claro, o dinheiro que ele vai trazer para sua vida e para sua família, eu eu acredito que existem 2 maneiras que você pode lidar com isso. Você pode adaptar o seu estilo de vida para o que o negócio te traz, ou tentar adaptar o negócio para o estilo de vida que você busca. Os 2 estilos, cada um tem sua dificuldade, a sua nada é fácil, né, cada um tem suas peculiaridades. E realmente o que a maior parte dos empreendedores fazem, a maior parte de nós, e me incluo nisso, nas primeiras vezes que tive essa jornada, poxa, começa o negócio e aí vai raspando caixa, como o Reginaldo falou, dependendo. Só que isso realmente acaba com o teu planejamento, porque o mês que você não vendeu tão bem, pode ser que falte dinheiro para alguma mensalidade, para alguma coisa. E aí volta para a questão do empréstimo desesperado ali para cobrir alguma coisa, seja pegar na pessoa física ou endividar a empresa para cobrir uma mensalidade que você não conseguiu arcar. O outro cenário seria realmente, poxa, define o que que é importante para você, qual que é
na sua pessoa física, para sua família, qual que é a estrutura de custos que você almeja? Qual que é o padrão de vida que você almeja? Então, lazer, o que que você precisa para cobrir despesas, aluguel, condomínio, internet, energia, mensalidade, tudo, enfim, define lá e isso vai te dar um alvo. Eu quero ganhar limpo 10 mil, 20 mil, 50 mil reais por mês. Disso, você vai ter que fazer a engenharia reversa para o que é isso? Se eu quero limpo ter 20 mil reais para mim todo mês, meu negócio vai precisar me dar 20 mil todo mês, e faça chuva ou faça sol, inclusive nos meses que eu tiver que pagar 13º ali. Então, aí você começa a pensar do teu negócio de uma maneira diferente, o que que eu preciso fazer no negócio para dar o resultado que eu preciso. Ele é um trabalho inicial muito mais árduo do que simplesmente você só viver conforme está o teu negócio te permite, mas pensando no longo prazo, você realmente estabelecendo essas metas, né? Então, poxa, talvez eu não consiga começar ganhando já 20 mil todo mês, mas vou definir que 5 mil, o próximo gatilho é 10 mil. O que que eu preciso fazer para dobrar de 5 para 10 mil limpo todo mês? E isso você vai realmente construindo o teu negócio e volta para tudo aquilo que a gente começou, de investir em vendas, investir em pessoas para fazer um atendimento mais adequado do cliente que você já tem. Mas, de novo, se o planejamento das finanças separadas é o que vai te permitir você conseguir sustentar a sua família de uma maneira mais tranquila, mesmo que naquele mês a empresa não esteja indo tão bem, mas pelo menos você conseguiu já separar as suas finanças para que a tua pessoa física não esteja sofrendo. Isso, claro, considerando uma sazonalidade ou um comportamento natural de tem meses que você vai ganhar muito e tem meses que talvez você não ganhe tanto. Mas justamente, evitar que na pessoa física você, nossa, esse mês estourou de vendas, foi mês épico, o melhor mês de vendas da minha empresa. Agora eu tô rico, vou lá, vou comprar um carro novo. Aí no mês que vem não vende nada, daí você já não consegue nem pagar o carro novo. Eu acho que um tema bem importante o Abelha colocou entenda que você, quando você empreende, entenda que o caixa da empresa não é o seu bolso. Porque assim, se você definir isso, todo o dinheiro que sobra na empresa você vai colocar no seu bolso. E a empresa precisa manter um caixa. Porque não é assim, eu vou vender para poder pagar as despesas básicas. Eu vou vender para poder pagar o fornecedor. Não, você tem que vender e tem que ter um planejamento. Imagine o seguinte, imagine que você faça isso todos os meses. Esse mês o faturamento deu 100 mil, sobrou lá 20 mil limpo. Se eu colocar no meu bolso esses 20 mil, o que vai acontecer? Imagine que no mês seguinte o fornecedor disse, se você comprar 30% a mais de mim aqui, eu vou te dar um desconto. Só que eu não tenho caixa para isso. E é à vista que eu preciso pagar isso. Eu poderia melhorar minha margem, poderia melhorar minha lucratividade, só que eu não conseguia por quê? Chegou no final do mês, eu fui lá e peguei tudo que sobrou do caixa e coloquei no meu bolso. Eu acho que princípios básicos, você tem que ter um planejamento e nesse planejamento defina. Eu preciso, por exemplo, manter, para mim, me sustentar hoje é 10 mil por mês. Se eu conseguir aumentar o volume de vendas da empresa em 30%, eu consigo ir para 12 mil reais por mês. E assim, objetivos pessoais versus objetivos profissionais. E tem um outro paradigma também que a gente não falou, que é o sócio. Muitas empresas têm um sócio do lado. E eu acho que esse é um combinado. Primeiro que sociedade que dá certo é igual casamento. Você primeiro tem que achar um sócio que realmente vista a camisa junto com você e que tenha os mesmos objetivos que você tem. E eu acho que nesse ponto que a gente não citou, na hora de fazer essa distribuição desse dividendo que a empresa gera ali, que esse caixa que a empresa gera, eu acho que tendo bem definido, imagine o seguinte, esse mês, no mês de janeiro a junho do próximo ano, nós vamos definir lá que cada um vai ganhar 10 mil reais. Tá tudo combinado. Se a empresa conseguir evoluir no processo de vendas, isso aqui, daqui para frente, e sempre manter uma margem desse valor que você gera no caixa da empresa, para oportunidades, igual a Abelha falou, para investir em vendas, para investir em marketing, assim por diante.
E vem aquela história, igual a Abelha comentou. Imagine que esse mês eu consegui vender 5 vezes mais. Então imagine o seguinte, opa, eu consegui vender 5 vezes mais. Pode ter sido efeito sazonal, pode ter sido vários fatores que envolveram isso. Cara, tenha planejamento. Eu acho que mantenha esse dinheiro no caixa da empresa, talvez invista em ações parecidas como essa, invista num planejamento melhor, invista de forma mais assertiva, por exemplo, talvez em campanhas de marketing, em mais um vendedor para conseguir aumentar a rentabilidade do negócio e assim por diante. É aquela história, empreendedor que consegue se planejar, consegue construir essa base, esse alicerce, eu tenho certeza que ele consegue prosperar mais que empreendedores que realmente não pensam dessa forma. Muita gente que empreende de certo modo para fugir do CLT, fala não quero mais ter um chefe, mas quando você vai planejar as suas finanças, a recomendação é pense como um CLT. Quanto você precisaria ganhar, qual que é o que você precisaria ter esse salário para cobrir o que você precisa. E aí o Reginaldo comentou dos dividendos, aí até puxando esse gancho de dividendo e prolabore, fiscalmente, tributariamente, é muito mais vantajoso como micro, pequeno empreendedor a gente ter, né, distribuição de dividendos, em vez de ser realmente um prolabore ali. Mas mesmo que você não defina um prolabore, que seria o teu salário mensal como empreendedor, trate o dividendo como um prolabore, como um salário mensal. Então, meu objetivo é ter lá 5 mil, 10 mil reais mês de dividendo. Nesse mês especificamente, poxa, sobrou 25 mil, sobrou 50 mil, foi 5 vezes melhor. Eu sei que nossa natureza humana é difícil não crescer o olho para cima disso, não ter uma ganância ali de puxar, mas tente fazer como o Reginaldo comentou. Deixe lá, veja o comportamento nos meses subsequentes e, e pode até estabelecer um prazo, um deadline. Ele, poxa, se em 3 meses, se em 6 meses o negócio continua indo bem, eu tenho uma gordura de caixa suficiente para cobrir quaisquer imprevistos ou algo que deu ruim. Eu tenho maquinário, eu tenho uma padaria e, poxa, minha máquina de panificação quebrou, vou ter que substituir. Tudo isso, você já tem uma gordura? Então, ok, pode fazer uma distribuição extraordinária ali de resultado e embolsar esse dinheiro. Mas não só porque aconteceu rápido de bate-pronto. Pense bem antes de fazer os passos ali. Show. Agora indo para um assunto também que muitos empreendedores têm muita dúvida, que é precificação. Eu particularmente acho que é muito difícil, fazer ali todo o cálculo para precificar produto ou um serviço. E na visão de vocês, existe, assim, algum passo a passo mágico, alguma fórmula mágica, ou varia para cada negócio? Eu acho que não, existe um modo raiz de fazer isso. Vê quanto concorrente faz, é a sede da briga. Eu acho que muito empreendedor usa esse método. Claro, existem vários e vários métodos para se fazerem isso, mas assim, talvez aquela dica básica. Olha a tua margem, eu acho que o primeiro passo, dá uma olhada quanto você está lucrando. E pessoal, eu acho que um ponto bem importante, o quanto você está lucrando, não é quanto eu paguei e quanto eu estou vendendo. Você tem impostos, você tem custo por isso. Eu acho que assim, se quiser até uma dica, fale com o seu contador. Todos os contadores têm de explicar isso para os empreendedores, eles acabam não dando atenção. Mas se você realmente quiser ter uma dica um pouco mais profunda disso, pegue seu contador, ó, esse produto aqui eu estou comprando por X. Quanto que me custa para vender esse produto? Na ponta, quanto sai na ponta? Eu acho que todos os contadores conseguem dar essa visibilidade um pouco mais profunda para esse empreendedor. Mas assim, acho que esse é um ponto bem importante, principalmente prestação de serviço, que não existe muito, você não tem insumos para, talvez algumas prestações de serviço têm insumos, algumas não. Mas assim, às vezes olha o vizinho do lado, tenta fazer teste de precificação, corre para um lado, corre para o outro e vai evoluindo. E claro, se você quiser avançar, ter um contexto mais profundo sobre isso, acho que um ponto bem importante é estudo de mercado. Você entrar no Google lá, começar a pesquisar todos os concorrentes, fazer uma ligação anônima para ir lá, ó, queria saber quanto custa isso aqui, começar a analisar o mercado e realmente ver o custo da tua prestação de serviço para você chegar no final, entendeu? Eu acho que o modo mais raiz, assim, opa, como eu faço para fazer isso? Eu acho que dá para começar assim, mas o Abelha pode embasar um pouco mais técnico sobre essa parte. Acho que você falou muito bem, só deixar complementar, deixando claro que assim, qualquer precificação bem executada, ela vai levar em consideração os dois pontos, olhando para dentro
e olhando para fora. Se você olhar só para dentro, olhar para dentro significa você tem que fazer esse estudo de, poxa, eu gastei tanto para comprar os materiais, ou enfim, que seja, não tem materiais, mas eu alugo um escritório para prestar o meu serviço, alugo um consultório, enfim. Eu gasto tanto para poder prover o meu serviço, ou enfim, vender os meus produtos para o cliente. Eu pago tanto de imposto, eu pago tanto para XYZ, para o contador, para a internet, tananana. E eu ainda assim gostaria de, depois que, enfim, isso tudo me custa 10 mil e ainda assim eu gostaria de mais 10 mil para mim. Tá, então eu preciso de vender por 20 mil, por exemplo. Isso é essencial. Só que se você olhar só para isso, você pode correr o risco de estar se posicionando de maneira errada no mercado à medida que você não olha justamente o concorrente. E o contrário também, se você olha só o concorrente, pode ser que você está lá vendendo num prejuízo, ou que não seja um prejuízo, mas que seja um retorno que é pouco atrativo para ti. Então é importante sempre você olhar os dois, ver o que o teu concorrente está fazendo, entender se esse preço que o mercado está disposto a pagar, seja, enfim, no corte de cabelo que você está oferecendo, no pãozinho que você está oferecendo, o que os meus clientes aqui, os clientes que eu tenho, estão dispostos a pagar, está condizente com a qualidade de vida que eu almejo ter? Se não, realmente eu tenho uma notícia ruim, que você tem que rever alguma coisa. Porque do jeito que tá, você só vai se frustrar e no longo prazo é melhor, vai acabar fechando, porque é um dos maiores erros que realmente acontecem de falta de planejamento, essa precificação sem olhar as duas pontas. Boa, e ainda no universo de precificação, tem algum momento, assim, ou algum sinal que indica o empreendedor que está na hora dele rever a estratégia? É ali em março, quando geralmente várias empresas estão reajustando o valor, ou ele pode escolher um período mais estratégico, ou, tipo, ele tem que analisar o negócio dele para ver quando faz sentido para ele? Mas nessa última pegada mesmo de analisar quando faz sentido para ti. Tendo um controle bem dos fornecedores, você vai saber quando um fornecedor aumentou, e aí comparando esse aumento de custo com o que você teve de novo, com aquele retorno, com aquele resultado que você espera, vai ficar mais nítido, poxa, agora minha margem, o que está sobrando para mim, está ficando mais comprimido. Está sobrando menos dinheiro no meu bolso, então é um bom momento para avaliar. E aí, de novo, não é só olhar para dentro, tem que olhar para fora também. Será que se eu fizer um reajuste de preço agora, para cobrir o que eu gostaria, vai continuar existindo demanda no montante que eu preciso para suprir? Mas, no final das contas, é isso, assim, sempre que você sentir que ou de um lado tá apertando, ou que você quer mais também. Mas não faça na loucura sem olhar bem o tanto interno quanto externo. Aí também eu acho que o desafio da competitividade, né? Eu acho que se você entrar nessa vibe da competitividade, você pode acabar morrendo. Eu acho que assim, até que ponto você consegue absorver a margem? Imagina o seguinte, o teu fornecedor aumentou lá em 10%. Não, pô, mas para mim manter a competitividade, eu vou ter que manter o preço que tá hoje, mas daí você comprimiu tua margem. Será que não vale a pena então a gente rachar no meio? Pô, o fornecedor aumentou em 10%. Pô, eu vou repassar 5% pro cliente e 5% vai absorver? Será que não é mais criativo dessa forma? Talvez continuar vendendo o mesmo volume e manter a competitividade? Isso é válido tanto para se prestando serviço quanto no processo de vendas. Eu acho que esse é um ponto bastante de atenção para o empreendedor. É igual aquela história, se tem geração de preço, tanto de serviço quanto de produto, em épocas sazonais do ano também. Por exemplo, a época do 13º, principalmente prestação de serviço, começa a elevar os custos porque a demanda aumenta. Então, ou seja, se procurar, por exemplo, no verão, eu preciso de um instalador de ar-condicionado, manutenção de ar-condicionado, com certeza vai ser mais caro e a agenda até mais tumultuada. Agora você pega, por exemplo, no inverno. No inverno, principalmente aqui na região sul, é mais tranquilo. Então a demanda está menor. Tanto que fazer higienização, manutenção de ar-condicionado no inverno é bem mais barato que no verão. Então, esse é o ponto de você conseguir ter esse balizador realmente para a tua precificação, entendeu? E o ponto bem importante que a Bíblia falou,
Assim, se você tiver competitividade e conseguir aumentar esse custo, você melhora a tua margem, melhorando a tua margem, realmente você pode fazer uma retirada um pouco maior. Boa. Eu sei que a gente falou um pouquinho de crédito ali rapidinho, mas eu acho que é um assunto muito importante, então vale a gente aprofundar mais um pouquinho. E aí, Abelha, queria escutar de você quais cuidados você tomaria antes de tomar esse tipo de decisão, para que realmente seja uma alavanca, igual você mencionou, e não ali um tapa-buraco. Antes de fazer qualquer operação de crédito, é importante você entender qual a finalidade e esse custo da dívida está sendo pago como, né? Se eu estou pagando. Dá pra gente separar que existem 3 tipos de dívida. A dívida que você paga só para. Você paga juros só para sobreviver. A dívida que você paga juros para ter algum tipo de retorno, mas esse retorno não compensa o que você está pagando de juros. E a dívida que você pega e o retorno é muito maior do que o custo do dinheiro, da dívida em si. Então vamos lá, pegando o primeiro exemplo. Poxa, de novo, eu precisei pegar um empréstimo só para pagar um rombo de caixa que aconteceu, porque dezembrão, mês foi ruim, o pessoal tá na praia, não vendi quase nada e mesmo assim eu tive que pagar o 13º dos funcionários. Poxa, pegar um empréstimo só para cobrir isso, você vai começar o ano com um legado ali, tem que pagar algumas parcelas com juros geralmente alto e algo que não vai te trazer um retorno, não vai fazer o seu negócio crescer mais ou você ter mais dinheiro no bolso porque você fez essa operação. Então esse é o pior tipo de empréstimo que você pode fazer. É um alerta vermelho. Às vezes, alternativamente, tem o segundo cenário, você vai lá e pega um empréstimo pensando, pô, vou pegar um empréstimo para capital de giro, para justamente comprar mais produto para poder vender. Aí você compra aquilo lá esperando que vai vender rápido, só que de repente você olha e você gastou lá 100 mil, 200 mil reais em estoque, que você teve que pegar empréstimo para comprar o estoque, e o estoque fica parado por meses ali, justamente talvez as coisas mais caras que você comprou. Eu comprei garrafa de Blue Label ali para pôr no mercadinho e, poxa, não teve saída. Acaba que você tá pagando caro, tá pagando juros em cima disso para você ter um retorno. Até você vai ter um retorno quando você vender, quando você conseguir recuperar o dinheiro, mas talvez na ponta do papel, se você está pagando 2, 3% de custo da dívida por mês, às vezes muito mais, 5, 10%, se o teu retorno não for maior do que 5, 10%, não valeu a pena você fazer essa operação. Então aí é no mínimo um sinal amarelo para laranja ali. E existe o empréstimo que realmente vale a pena, que é, poxa, que seja, eu vou pagar 20% ao ano de custo da dívida. Só que eu estou investindo para o meu negócio crescer 30%, 40% ao ano. Então, esse é o tipo de empréstimo que faz sentido fazer, não é ruim. Então, por isso que não dá para a gente generalizar dizendo que todo empréstimo é negativo, só que você tem que tomar esse cuidado, entender para que você está fazendo e como você vai pagar. É até um ponto bem importante, principalmente a antecipação de recebíveis. Muito empreendedor, ele entra nessa espiral do antecipação de recebíveis e acaba não conseguindo sair mais. Porque ele realmente colocou na máquina dele de receitas e despesas essa antecipação mensal. Aí ele acaba no meio do caminho realmente perdendo essa previsibilidade que ele tinha no passado. E muitos empreendedores que tem que fazer no meio da jornada, ele tem que dar um passo para trás. Talvez fazer um outro empréstimo, calibrar esse fluxo de caixa de novo para depois começar a voltar a operar novamente. Mas existem negócios que são baseados nisso. Imagina o seguinte, você tem uma margem muito grande com o teu fornecedor quando você compra em quantidade muito grande e paga à vista. Ou seja, você paga à vista e vende parcelado. Nesse caso, quando tua margem é bem elástica, aí vale muito mais a pena o processo de antecipação de recebíveis. Esse é um processo que muitos empreendedores, quando aprendem a fazer, eles alavancam muito o negócio dele, entendeu? Mas, de novo, não dá para ir no automático. Não. Tem que ser muito bem pensado e controlado, ver se ainda está fazendo sentido manter esse tipo de operação. E a complexidade é muito superior. Simplesmente você pegar um capital de giro para comprar um estoque. Ali você vai ter que gerar uma projeção do efeito que vai causar em curto e médio prazo no teu caixa essa antecipação de recebíveis, entendeu? Porque assim, muitas instituições financeiras chegam para você,
Ou você precisa de crédito consignado, você precisa de antecipação de recebíveis, ou você precisa lá de fluxo de caixa, um crédito para fluxo de caixa. Aí o crédito 13º. A instituição financeira está ali para prover todo tipo de solução. Mas se não tiver cautela, igual a Abelha comentou, você vai ter um sério problema ali na frente. Mas tem, assim, alguns tipos de crédito que, ok, vale a pena, e tem alguns, assim, que tipo, não, empreendedor, por favor, não faça. Eu acho que é o momento, eu acho que o Abelha colocou um ponto bem importante. É o momento e ter um planejamento sobre como usar isso, entendeu? Igual o exemplo que o Abelha citou, se for para alavancar o negócio, você vai ter um custo lá disso de 20% ao ano, você vai se crescer 30% ao ano, é altamente efetivo. Só que tem que ter planejamento. Usar o crédito tem que ter planejamento. Como também o crédito é bem importante, imagine o seguinte, você, putz, já está com vários, imagine que você está numa situação ruim, teu fluxo de caixa está complexo. O que que você pode fazer? Puta, eu vou negociar com todos os fornecedores para mim pagar à vista toda a minha dívida, só que eu vou tomar uma dívida para quitar todas as dívidas. Só que eu vou alongar essa dívida. Imagine o seguinte, eu tinha um pagamento com os meus fornecedores ali em até 6 meses. Pô, eu consegui lá no banco um capital de giro para pagar em 24 meses com uma parcela de X por mês. Ou seja, essa parcela ela não vai ferir o teu fluxo de caixa mensalmente. Você organiza a tua empresa, você às vezes até reduz o custo do juro que você está pagando, ou seja, você vai usar esse dinheiro para equalizar o teu fluxo de caixa de novo. Até se o Abelha quiser contextualizar um pouco mais sobre esse tema. Não dá para dizer que uma linha ou outra linha uma linha é melhor ou outra linha é pior. Vai tudo dentro das condições do custo desse empréstimo que você conseguiu e justamente condições de prazo, carência. Então, de novo, qualquer empréstimo, um empréstimo de 15% ao ano, ele pode ser bom ou pode ser ruim. Depende de para que você, como que você vai estar empregando esse dinheiro que você pegou. Claro que tem algumas linhas, principalmente mais subsidiadas, com BRDE, BNDES, por exemplo, que vão conseguir taxas e condições de pagamento diferenciadas, que muitas vezes tornam bem atrativas. Você pegar, por exemplo, 8% ao ano. Poxa, hoje 8% ao ano. Se hoje os juros, você deixa o dinheiro no banco, está em 15%, faz sentido, porque mesmo que você não tenha nada para fazer, pega 8 e aplica 15 e você não vai ter uma diferença de 7% para você. Mas, então, vai muito nessa linha dependendo de como você vai fazer essa gestão, e o Reginaldo colocou bem que às vezes vale mais a pena você trocar a dívida. Se você tem uma dívida mais cara, busque uma dívida mais barata. Talvez, assim, o único cuidado, recomendação que eu tenha, se não tem necessariamente não tem o que é melhor ou pior, mas tem uma que muitas vezes é pior. Toma cuidado com os juros do cartão de crédito, porque esses são lá 400% ao ano, então tenta fugir desse. Boa, então para encerrar, gente, é aquele momento bem final de aula, bem conclusão, ou até tarefa para casa, vocês têm, assim, um conselho que vocês querem deixar para os empreendedores bem nesse assunto de gestão financeira, o que eles têm que acertar e o que eles não podem errar? Então posso estar um pouco enviesado, né, pelo meu histórico, mas eu diria que educação financeira é vida. Inclusive, daí falando pessoalmente, uma crítica minha é que realmente nós deveríamos ter esse tipo de educação financeira básica até na nossa educação, ensino fundamental, ensino médio. Brincadeiras à parte, mas com todo o meu respeito aos meus professores de biologia, química, enfim, mas desde que eu estudei briófitas, pteridófitas, eu nunca mais utilizei isso na vida. Em compensação, se eu tivesse saído do ensino médio sabendo declarar imposto de renda, acho que seria bem mais aplicado. Mas brincadeiras à parte, eu acho que a educação financeira em si, ela vai te ajudar a enxergar melhor o, o resultado dos esforços que você está empregando nas outras verticais. Ela em si não deveria ser, o financeiro não deveria ser uma vertical em si que, nossa, eu quero dedicar super esforço aqui, porque não é ele que está trazendo resultado. Quem está trazendo resultado é vender mais, é atender melhor o cliente. Lembrando sempre que atender o cliente tem aquela frase clássica, né, que trazer um cliente novo é 5 a 7 vezes mais caro do que manter o cliente que você já tem. Então, empregar a energia nessas verticais que vão te alavancar, obviamente que
mais recomendado do que o gastar super energia na parte de finanças. Só que se você não souber finanças, é como um médico tentando fazer o diagnóstico do paciente. A educação financeira ela vai te dar esses subsídios e essas ferramentas para que você consiga analisar, poxa, será que eu não estou crescendo o que eu gostaria? Porque não estou vendendo o suficiente, porque a minha precificação está errada, ou porque o cliente que eu vendi uma vez não está voltando e eu gostaria que estivesse voltando. Isso tudo a gente consegue ver através da educação, enfim, dos números, né, das finanças da empresa. Então, recomendaria muito dedicar essa energia para entender um pouco melhor sobre finanças corporativas e puxando também não só finanças corporativas, mas um pouquinho do básico de economia também. Porque quando a gente fala finanças corporativas, a gente está olhando de fato o micro. É o que está acontecendo com o meu negócio ali. Agora, queira ou não, a gente falou, por exemplo, de empréstimo. O que o Banco Central, o que o governo está fazendo em termos de macroeconomia, e que estão decidindo a taxa de juros, por exemplo, de fato impactam diretamente no teu bolso. Pode ser um negócio tão longe, tão distinto, quando a gente olha no Jornal das 8 lá, fala, nossa, a taxa Selic está em 15% ou está em 14%. É difícil, num primeiro momento, a gente fazer essa associação, né, de trazer para a realidade do meu negócio aqui no meu bairro, mas a partir do momento em que você consegue começar a entender, ainda que basicamente essas movimentações, poxa, quanto que o, o dólar, a cotação do dólar vai impactar no meu negócio. Eu tenho algum insumo, eu tenho uma padaria, eu compro trigo. Poxa, se eu compro trigo, o dólar mais caro automaticamente vai fazer com que eu tenha mais o meu custo vai subir. E além então dessa educação financeira, as finanças corporativas em si, eu também recomendaria buscar entender um mínimo de economia como um todo também. Eu sei que é às vezes bem complicado quando a gente olha lá no Jornal das 8, por exemplo, amarrar, poxa, fala ali que o dólar subiu, a Selic está em 15%. Parece algo totalmente alheio, tão distante da realidade do meu negócio aqui no meu bairro. Só que de várias coisas que a gente conversou aqui hoje, vou pegar um empréstimo. Poxa, o custo do teu empréstimo tá atrelado àquele taxa de juros ali, Selic, que foi falada no jornal. Você tem uma padaria, você compra trigo para fazer o pãozinho. Se o dólar sobe, o custo você já pode se preparar que o teu custo vai subir também graças ao trigo que é importado. Então, como empreendedor, daí voltando lá para a parte que a gente começou falando sobre o passo antes, né, que é sentar, se preparar, estudar um pouco. E, novamente, eu reforço a importância de parar um pouquinho para entender economia e finanças corporativas para te ajudar nesse diagnóstico do que pode e o que vai acontecer no seu negócio. Legal, eu acho que essa jornada empreendedora, eu acho que tem alguns desafios no meio do caminho, mas eu gostaria de ter recebido essas dicas que eu vou dar agora para vocês. Eu acho que o primeiro ponto, o Abelha frisou bastante a questão do conhecimento. Eu acho que conhecimento nunca é pouco. Eu acho que para a gente conseguir prosperar como empreendedor, o nosso acesso ao conhecimento hoje é muito fácil, muito rápido. Eu acho que você pode conversar com outros empreendedores, não somente do ramo que você vai atuar, mas talvez que está atuando, mas outros ramos também. Você pode pegar até a questão de tendências, o mês está ruim, está bom, exatamente nessa linha, conversando com outros empreendedores. Um outro ponto bem importante em cima do conhecimento é realmente você buscar, talvez, a evolução do seu negócio. Realmente buscar coisas diferentes para o seu negócio, reinventar o seu negócio uma vez por ano, uma vez a cada 6 meses, realmente buscar coisas diferentes. Eu acho que o conhecimento é o primeiro pilar que todo empreendedor deveria fazer. E eu acho que o segundo ponto, que é bem importante também, é a questão de ter um planejamento. Eu acho que sem planejamento você não consegue prosperar. Eu acho que tem muitos empreendedores que mesmo sem planejamento acabam dando muito certo,
mas talvez se tivesse planejado pelo menos parte do que você executou no meio do caminho, você teria uma evolução talvez talvez até maior, ou uma evolução talvez com mais cautela, se teria queimado um pouco menos de caixa no meio do caminho para conseguir chegar no resultado final. E por último, eu acho que assim, todo empreendedor tem bastante ego em todo momento, porque está empreendendo, está conseguindo evoluir seu negócio, mas assim, é uma coisa que todos os empreendedores falam, toda empresa, ela precisa vender. E empresa que vende, geralmente, a gente tem menos problemas. Então, se você está com dificuldade no processo de vendas, busque conhecimento sobre isso, ou traga pessoas mais qualificadas que tenham esse conhecimento e consigam fazer com que o seu negócio mude. Dependendo do seu negócio, talvez uma prestação de serviço, um processo de vendas, talvez expansão, talvez um conhecimento de marketing. Se você não quiser trazer um profissional para dentro do seu negócio, talvez contrate uma agência, ou até busque um gerente de vendas, um coordenador de vendas que faça com que consiga ter uma visão um pouco mais de mercado sobre o que tu faz. Não somente o que você vem fazendo todos os dias. Que às vezes uma visão mais profissionalizada do seu negócio faz com que o seu negócio consiga prosperar. E também, eu acho que igual a Abelha comentou, a questão financeira. Se você não é uma skill sua, se você não quer entrar muito profundamente em cima desse assunto, traga alguém que realmente entenda sobre isso e eu tenho certeza que o seu negócio vai ser totalmente diferente. Eu acho que os grandes pontos são essas 3 dicas que eu darei para os empreendedores. Eu acho que o papo foi bem bacana hoje, bem interessante. Acho que fica contigo agora. Não, perfeito. Queria agradecer, gente. Eu amei conversar com vocês. Eu acho que gestão financeira, quando a gente pesquisa sobre isso, são assuntos geralmente muito teóricos e foi muito bom ouvir de vocês de uma forma assim tão real, tão sincera e tão na prática. Então, acho que se eu amei, então quem empreende provavelmente deve ter curtido também. Muito obrigada por terem compartilhado tanto conhecimento aqui. Legal. Muito obrigado. Até a próxima. Obrigado e até a próxima. Aguardo no convite. E para você que acompanhou até aqui, se esse papo te fez repensar como você organiza e gerencia as finanças da sua empresa, missão cumprida. Então já aproveita e se inscreve no canal, deixa o seu like e compartilha esse episódio com aquele seu amigo que também empreende. E se você quer organizar de vez as finanças do seu negócio, o Sistema VHSIS é a ferramenta certa para te ajudar. E os ouvintes do VHCast têm um cupom especial. É só escanear o QR Code que está aparecendo aqui na tela e usar o cupom VHCast30.